Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O Espírito de Deus tem muitas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E, como lemos em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 13, o Espírito de Deus também tem muitos dons, como sabedoria, entendimento, capacidade de profetizar, isto é, professar, ensinar, pregar. E, por exemplo, dons como a esperança, a fé e o maior deles, o maior dos dons, é o amor. O Espírito de Deus também nos faz filhos e filhas de Deus. Vejam aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Romanos 8, versículo 15 e 16. Diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, isto é, que nos põe como filhos de Deus. Ou, em outras palavras, o espírito de filiação, de sermos filhos de Deus, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus também nos santifica para a obediência. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. O Espírito de Deus nos ajuda a ser separados, a ser diferentes, a sermos santos, uma santificação do Espírito para a obediência. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus tem muitas características, muitos atributos. Mas o Espírito Santo de Deus também é uma fonte espiritual enorme, de grande poder sobrenatural, muito dinâmico, que pode ser parte das nossas mentes. Pois é a própria natureza de Deus, a sua própria essência, o seu sentimento, a sua maneira de ver dentro de nós. E, como lemos em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos, capítulo 1, versículo 8, lendo na nova versão transformadora, diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O Espírito Santo é uma fonte espiritual de poder, do poder de Deus. E por isso, queridos irmãos, hoje quero focar numa característica do Espírito Santo de Deus. E isto é, no poder de Deus. Em Mateus 19, versículo 26, vemos aqui que Cristo estava a falar com um homem que tinha muitas propriedades, como lemos em Mateus 19, versículo 22, e depois Jesus disse aos seus discípulos que é mais difícil que um homem rico entrar no reino do que, por exemplo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Então, isso os discípulos perguntaram: como é que alguém pode ser salvo? Então, no versículo 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus
tudo é possível. O poder de Deus faz com que tudo seja possível. Vejam em Salmos 62. Salmos 62. Versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder vem de Deus. Vejam, por exemplo, em Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Com o teu grande poder e o teu braço estendido. O braço estendido de Deus, através deste poder, é o que Deus fez tudo. É com o que Deus fez tudo. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Deus falou, e através desse poder dele, que vem pela voz, pela ordem, pela autoridade dele, as coisas foram feitas. O visível vai existir das coisas que não aparecem. Vejamos também em Salmos 148, versículo 5. Salmos 148, versículo 5. Por isso vimos uma vez mais em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, como lemos há pouco, enquanto estamos a virar para Salmos 148, versículo 5, vimos que Deus formou tudo, criou tudo, usando a sua energia, a sua força criativa, e através disso Ele criou as coisas físicas pelo seu poder. Ele falou, e o seu poder, através dele falar, usou essa energia, esse poder criativo dele, e as coisas físicas foram criadas do que não se via. Vejam em Salmos 148, versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Deus falou e tudo foi criado. Isso é poder, irmãos. Isso é um grande poder. Vejam em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Deus, com o poder dele, criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ora, Deus não cria coisas sem forma, em caos, em desastre. Isso é uma história que não vou dedicar tempo agora, mas vemos que houve uma rebelião por Satanás e que tudo veio a ficar
a estar se tornou poluído, destruído. E por isso veio a estar nesta situação sem forma e vazio. Em hebraico, tohu and bohu. Quer dizer, completamente destruído, poluído. E depois vemos aqui que no versículo, na segunda parte do versículo 2, e diz: e o Espírito de Deus pairava, estava assim em cima, sobre as águas. Quer dizer, vemos aqui que Deus moveu o seu Espírito, a sua força, o seu braço estendido, o seu poder, usando o Espírito de Deus como o seu braço estendido, o seu poder, para reformar, recriar a terra. E assim vê-se, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Por isso vê-se que a terra estava num primeiro dilúvio, antes do dilúvio de Noé, estava uma poluição completa na terra e haviam, digamos assim, umas nuvens cerradas, completamente poluídas de gases, de género de atmosférica situação, que nenhuma luz entrava pela terra. Então o poder de Deus, o seu braço estendido, o Espírito Santo parou e fez o poder de Deus, de maneira que quando Deus falou, esta poluição foi limpada e a luz entrou de novo pela terra, que já tinha sido criada, como lemos no versículo 1. E então abriu-se este vapor escuro que estava sobre a terra, foi limpo para a luz começar a entrar de volta na terra. E depois vemos que Deus fez vários atos de recriação durante esse período de uma semana, durante essa semana, e vemos no capítulo 2, versículo 7, no capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus criou, através do seu poder, através do seu braço estendido, como lemos em Jeremias 32, versículo 17, através do seu poder, do seu Espírito Santo, formou o homem. Formou o homem do pó da terra. Aí vê-se um milagre de como Deus criou aquele corpo humano que no momento que foi formado ainda não tinha vida. Não era um corpo a viver, ainda não. Mas formou este corpo humano com os seus órgãos tão intricados e interconectados, com a capacidade de um afetar o outro, mas que ainda não estavam a funcionar. Criou este corpo com estes órgãos, com, por exemplo, com o coração e o sistema de circulação de sangue. Mas inicialmente era um sistema que estava pronto para começar a funcionar, mas que ainda não estava a funcionar. Estava assim, digamos assim, desligado. Não estava ainda trabalhando, funcionando. Outro órgão, por exemplo, do corpo, os pulmões e todo o sistema de respiração, que estava pronto, perfeito, para funcionar, mas que ainda não estava a funcionar inicialmente. Outro órgão, o estômago, os intestinos e todo o sistema de comermos e de digestão e de absorver todos os bons nutrientes na comida, para
entrarem no sistema de circulação e também a capacidade de deitar fora todas as partes desse sistema, dessa comida que eram desnecessárias. Esse órgão, esse sistema dos intestinos e do estômago e desde a boca até a saída dessa comida que não foi usada, esse sistema inicialmente estava pronto. Quando Deus fez o homem do pó da terra, pronto para ser iniciado. Como, por exemplo, você põe a chave no seu carro e depois, começa a funcionar. Estava pronto, mas já não estava a funcionar inicialmente. Outro órgão são os rins, para filtrar e limpar o sangue, para que o sangue que recebe a alimentação e a comida pelo sistema digestivo, então esse sangue vai para todos os órgãos, para todas as células do corpo, para as alimentar e continuar a dar força e energia a elas, para elas continuarem a trabalhar. Um sistema fantástico. Mas quando Deus formou o homem do pó, inicialmente era um sistema perfeito, mas ainda não estava a funcionar inicialmente. Deus criou o cérebro do homem com a capacidade de pensar. Como, por exemplo, dando uma analogia, como um computador, com capacidade de trabalhar como um computador, mas ainda não estava ligado à eletricidade e ainda não tinha nenhum sistema operacional. Era simplesmente um computador. E por isso Deus fez, através do seu poder, fez este corpo de carne, feito do pó da terra, com uma capacidade enorme, mas ainda não estava vivo inicialmente. E depois, continuando a ler, lemos aqui no versículo 7 de Gênesis capítulo 2: e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou digamos assim, um ser vivo. Sim, porque era um corpo com as capacidades perfeitas, mas ainda não estava a viver. E quando Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, então este ser começou a viver. Este fôlego da vida é como se fosse uma capacidade, em analogia, ambas física e espiritual. Física, porque fez com que os órgãos físicos deste corpo físico começassem a funcionar, começassem a trabalhar, começassem a respirar e o sangue a trabalhar, isso tudo, o coração a trabalhar e tudo a trabalhar fisicamente. É como, por exemplo, você liga a eletricidade e liga o interruptor e o motor e as coisas começam a trabalhar. Mas também este fogo da vida tinha uma capacidade espiritual e tem uma capacidade espiritual que faz com que o cérebro do homem se tornasse uma mente humana. Em analogia, é como se fosse o sistema operacional do computador. O sistema operacional do computador. Esse elemento espiritual é o que nós chamamos o espírito do homem no homem. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Isto é, o espírito do homem que está no homem. Nós sabemos, entendemos as coisas humanas por causa desta capacidade espiritual que Deus põe nos nossos cérebros para funcionar como uma mente humana. E essa é a grande diferença entre qualquer animal e o ser humano. Porque o ser humano tem esta capacidade de fazer com que o cérebro humano se torne uma mente humana. E esta capacidade é através, digamos assim, deste sistema operacional que está no nosso cérebro e que está a funcionar no nosso cérebro e que faz com que nós entendamos as coisas humanas. Ora, isso não é o Espírito Santo de Deus, porque lendo aqui no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 2, diz assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Quando temos o Espírito de Deus a trabalhar, a funcionar com o Espírito do homem no homem, que estão ligados e conectados, quando recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está a trabalhar com o Espírito do homem no homem, então começamos a entender as coisas de Deus, tal como o Espírito do homem faz que nós entendamos as coisas do homem. Isto é um ponto importante para nós entendermos. Por isso, o Espírito do homem faz com que o corpo humano possa pensar e compreender as coisas do homem. Vejamos em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porquê? Porque temos o espírito do homem, no nosso cérebro, e este espírito do homem faz com que nós saibamos, entendamos as coisas do homem. Uma delas é que compreendemos que vivemos e morremos. Isto vem por este espírito do homem que Deus nos dá. Vejam também no versículo 10, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, isto é, na tua sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o que é que se passa? Quando estamos vivos, quando o corpo está a funcionar, existe esta, digamos assim, capacidade do sangue a trabalhar, é como se tivesse esta eletricidade a funcionar, o computador a funcionar. Então este computador trabalha como um computador, porque tem este sistema operacional a trabalhar com ele. Estou a usar uma analogia do computador para entendermos um bocadinho melhor. Por isso, o corpo humano, quando está a funcionar, a trabalhar, o sangue a circular, isso tudo, então o espírito do homem faz com que o nosso cérebro entenda as coisas do homem. Mas quando o computador é desligado, ou em analogia, quando falecemos, o que é que acontece? Vejam aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7. Quando morremos, o pó volta à terra. Este corpo físico vai voltar à terra, como era. E o espírito volta a Deus que o deu.
Deus nos dá o espírito do homem no homem. E Deus guarda este espírito do homem. Não é uma alma, é o espírito do homem. Deixe-me explicar um bocadinho melhor. O espírito do homem é como se fosse um pendrive que guarda, que você tem uma cópia de segurança do que você tudo físico conhece, etc. E esta cópia de segurança é guardada por Deus quando você morre. E isso dá a Deus a capacidade de nos ressuscitar com um corpo novo. Isto, por exemplo, é como você compra um computador novo, que é mais moderno e coisas assim, mas você põe dentro desse computador essa cópia de segurança do que você tinha, então o computador é o mesmo computador, tem o mesmo parecer, a mesma aparência, mas trabalha muito mais rapidamente, muito melhor. Porquê? Porque é um computador novo, com um corpo novo. Exatamente, é o que acontece durante a ressurreição. E por isso, o espírito do homem, quando é guardado por Deus, não está a funcionar, não está a viver. É simplesmente uma cópia de segurança do que nós éramos, digamos assim. As nossas capacidades, os nossos pareceres, como nós pensamos, o que nós aprendemos na vida, o nosso caráter, isso tudo está guardado nesta, digamos assim, cópia de segurança espiritual, que é o espírito do homem, que Deus guarda. Quando ressuscitamos, então Ele põe este espírito do homem num corpo, e então, quando faz com que o corpo funcione, então o espírito do homem funciona com o corpo, e então estão a trabalhar. Então, está a funcionar. E por isso, irmãos, foi Deus que criou o homem. Foi Deus, pelo seu poder e pela sua capacidade, que fez tudo, criou a terra, criou o homem. Vejamos mais como é que Deus criou. Deus criou pelo seu poder. E vimos que foi pelo seu poder e o seu braço estendido, através da sua capacidade, poder, do seu espírito, de poder. Vejamos também em Salmos 139. Salmos 139, versículo 7 e 8. Salmos 139, versículo 7 e 8. Porque onde me ausentarei do teu Espírito? Onde é que eu vou para me esconder do Espírito de Deus? Para onde fugirei da tua face? Eu subo aos céus e lá estás. Eu faço a minha cama no mais profundo abismo e lá também estás também. O Espírito de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus ver tudo está em todos os locais. Vejamos também em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quando nela está, ou nela há, os mares e tudo quando há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus fez tudo, e não só fez, mas preserva com a vida. Continua a dar esta capacidade da pessoa continuar a viver. E pode parar a qualquer momento, quando Deus decide. Deus preserva com a vida. O Espírito de Deus está em todo o local. O poder de Deus está em todo o local. E por isso vejamos também aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Falando de Jesus Cristo.
Ele é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, isto é, o resplendor da glória do Pai, do seu ser, o Pai, sustentando, isto é, Jesus Cristo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Ele falou, este falar foi o seu poder. Este, como vimos, este foi que o Espírito Santo pairava sobre as águas, é o poder de Deus que estava aí. E então, quando ele falou, este poder, através do Espírito Santo, começou a trabalhar, a fazer, a limpar, a criar as coisas. E por isso lemos aqui que, como vemos, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, preservando todas as coisas, pelo seu poder, que é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, que é o poder do Pai, que foi dado a Jesus Cristo. Vejam em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Quando Jesus Cristo disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo foi dado, entregue a Jesus Cristo pelo Pai. Tudo. Tudo foi delegado a Jesus Cristo. Jesus Cristo, isto é, quando ele era um ser humano, disse que tudo foi delegado a ele. Tudo foi delegado a ele desde antes da criação, porque ele criou tudo. Porque o Pai delegou essa responsabilidade da criação a Jesus Cristo. E depois da sua ressurreição, Jesus Cristo também diz em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Toda a autoridade de influência, toda a autoridade de escolha, toda a autoridade de governar, todo o poder. Então, vamos ler também em Salmos 66, versículo 7. Salmos 66, versículo 7. Salmos 66, versículo 7. Ele, em seu poder, governa eternamente. Deus, através do seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Deus governa eternamente pelo seu poder. Deus controla o universo inteiro. Ele governa e sustenta tudo. Seja o que for, a Terra, os planetas, a vida de animais, de homens, tudo é sustentado pelo poder de Deus que foi dado a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o gerente, digamos assim, o executor, controlando, exercitando esta autoridade de governo, autoridade de escolha, de fazer o que ele decide. Esse é o poder de Deus, que é o poder através do Espírito Santo de Deus. Vejam em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, os vários atributos invisíveis de Deus, o Espírito Santo tem muitos atributos. Estes atributos invisíveis de Deus
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. A sua própria divindade. Isto é, quem Deus é, o seu poder, o poder do Espírito Santo, claramente se conhecem, ou se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Se você estuda um pouco acerca, por exemplo, vários pontos científicos da criação, de como há um balanço, um equilíbrio tão maravilhoso, por exemplo, do tamanho da Terra, da distância do Sol da Terra, da velocidade da Terra, e tudo como é um ambiente perfeito, bem equilibrado para a manutenção, para a sustentação da vida humana, da vida, e particularmente da vida humana na Terra. Quando as pessoas começam a compreender isto, se você estuda, por exemplo, ciência, medicina, e vê como tudo é tão intricado e tão sofisticado e tão bem planejado, você não tem desculpa nenhuma, é indesculpável, porque você tem que reconhecer o grande poder de Deus nesta criação. A divindade, a natureza divina de Deus, através do poder desse braço estendido de Deus. Vejam em Jó, capítulo 37. Jó, capítulo 37, é uma secção de Jó em que Deus está a falar a Jó. E aí Deus dá várias perguntas a Jó acerca, para o Jó ver como é que isto aconteceu, ou como é que aquilo aconteceu, explica-me. Mas vejamos só este único, aqui em Jó 37, versículo 5, que diz: com a sua voz troveja Deus, fala com a sua voz, maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Este poder, esta sabedoria de Deus, através desta capacidade de Deus de criar coisas através do seu espírito, do seu poder, da sua força dinâmica, sobrenatural, é uma coisa que não compreendemos completamente. Mas sabemos que é o poder de Deus, que é através da divindade e do braço estendido dele. Vejam em Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo é possível para Deus. O seu poder incompreensível é tão grande, que nada é impossível para Deus. E isso é parte do grande poder de Deus que pode estar em você e em mim. Uma vez mais, queridos irmãos, o poder de Deus tem muitas características e muitos atributos. Porque, como vimos, é a mente de Deus de amor. Porque vimos que é um grande dom. O grande dom, o maior deles, é amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Também vimos que é aquele poder que nos faz filhos e filhas de Deus, como lemos em Romanos 8.
E vemos também em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, que nos faz filhos e filhas de Deus. E por isso, irmãos, hoje foquei numa das características do poder do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. Sim, vimos que há muitas outras características, mas também vimos, uma das escrituras ao início que mencionei, foi em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse versículo de novo, para sublinhar este ponto claramente. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder, ou receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma fonte enorme de energia, de poder espiritual. Porque ele diz, receberão poder quando o Espírito Santo descer em vós. O poder vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, como disse, tem vários atributos. Amor, capacidade de pensar e falar corretamente, profetizar, professar, ensinar, sabedoria, domínio próprio. Tem muitos atributos. Mas um deles é o que diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Receberão este poder quando o Espírito Santo descer em vós. Porque este poder é o poder de Deus que vem para dentro de nós, através do Espírito Santo, que é a própria natureza de Deus, a própria essência de Deus, o próprio sentimento, a maneira de pensar de Deus, que pode estar inicialmente conosco, mas depois de batizados, dentro de nós. Então, irmãos, como é que podemos receber o poder do Espírito Santo de Deus? Como é que podemos receber este poder? Em Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos, capítulo 5, versículo 32, diz que Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Vejam em Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Que Deus deu aos que lhe obedecem. Ou como na nova versão transformadora diz, somos testemunhas destas coisas e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então como é que você pode receber o poder do Espírito Santo de Deus? Obedecendo a Deus, a todas as leis de Deus. Não só algumas, as que você queira e que lhe apeteça, mas temos que, por isso, nos examinar a nós próprios e nos arrependermos. E comprometermos-nos a seguir esse caminho para recebermos esse dom gratuito do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. Porque diz, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Veja em Atos, capítulo 2, versículo 38. Quando as pessoas começaram a reconhecer que tinham, na verdade, matado o Messias, o Cristo, lemos no versículo 37, quando acreditaram nisso,
compungiu-se-lhes o coração. O coração deles ficou picado, ficou perfurado. E começaram a dizer: o que é que fizemos? O que é que fizemos? E agora, o que é que eu posso fazer para corrigir a situação? É que disse eles, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que vamos fazer agora? E versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. O que quer dizer arrepender? Temos que mudar. Temos que ser diferentes. Temos que dizer sim a Deus. E cada um de vós seja batizado. O que é ser batizado? É fazer um compromisso, é assinar o contrato. É fazer um voto perante Deus, a dizer que sim, que eu acredito em Jesus Cristo como o meu Salvador, porque é através da graça dele que posso ser redimido, e eu me arrependo sinceramente de quebrar as leis de Deus, e por isso temos que entender o que estamos a comprometer. E então esse compromisso é uma promessa, que vamos pôr Deus primeiro, à frente dos nossos familiares, à frente das outras pessoas, à frente da nossa própria vida. E por isso somos batizados. Fazemos esse compromisso em nome de Jesus Cristo, é pela autoridade de Jesus Cristo. Reconhecemos que Ele é a autoridade, que Ele tem toda a autoridade, e submetemos a essa autoridade e fazemos isso pela sua autoridade, para ser membros do seu corpo espiritual, para ser membros da Igreja de Deus, que é guardada em nome do Pai, que é Deus, em nome do Filho, que é o Filho de Deus, que é guardada em nome do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Porque é o Pai que nos chama, porque é Jesus Cristo que nos compra de graça de volta da morte, que nos redime, que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso Rei vindouro, que é o nosso Senhor e Mestre. E quando fazemos esse voto, esse compromisso, diz: recebereis o dom do Espírito Santo. E como lemos, quando o Espírito Santo desce sobre vós, receberão poder. Atos 1, versículo 8. Receberão o poder de Deus. E por isso, irmãos, devemos de considerar cuidadosamente que precisamos nos arrepender, precisamos de mudar o nosso caminho de um caminho de vida pecaminoso, comprometer a viver e obedecer às leis de Deus, todas, incluindo os sábados, semanais e anuais, para que nós possamos receber graciosamente o sacrifício de Jesus Cristo, que vai nos redimir, e que possamos receber o Espírito Santo de Deus, que Deus dá àqueles que lhe obedecem, Atos 5:32, e assim, recebendo o Espírito Santo de Deus, recebemos o poder de Deus, Atos 1, versículo 8. Este poder de Deus, este Espírito Santo, sim, é o poder de Deus, mas também é o dom de Deus, de amor, de esperança. O dom de Deus, o poder de Deus para nos gerar de novo como filhos e filhas de Deus, que nasceremos de novo quando ressuscitarmos com um corpo novo. É o poder espiritual de Deus, esta fonte de poder espiritual de Deus, poder sobrenatural tão dinâmico, que pode ser parte da sua mente e da minha mente. É a própria
natureza de Deus, a própria essência de Deus, o próprio sentimento e a maneira de pensar de Deus, o próprio poder de Deus em nós, que nos vai ajudar a vencer as fraquezas da carne, para que realmente nos venhamos a tornar filhos e filhas de Deus no reino de Deus.